Como vocês estão? Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Primeiro webinar de 2021. E hoje a gente vai ter o Felipe Watanabe. Se eu falei certo, Felipe, desculpa. Se eu falei, ou melhor, se eu falei errado, desculpa. Também temos a Fabiana Cambricoli. O Felipe é jornalista da Folha de São Paulo. A Fabiana é jornalista do Estado de São Paulo. A gente vai conversar hoje sobre a cobertura da Covid-19 em 2021. Os desafios que eles tiveram no ano passado, as possíveis pautas e temas para esse ano que se começa. Antes de mais nada, queria agradecer a todos pela presença e pelo tempo disponível de vocês. Bom dia, Daniel. Obrigada pelo convite. Acho que é super importante a gente pensar, né, nesses próximos meses que vem à frente. Acho que, como vocês disseram na apresentação, ninguém esperava que essa cobertura ia durar tanto tempo, né? Então, agradeço o convite aí. Uhum. Também agradeço e é isso, né? Como inteira trabalho em conjunto infinito e gigantesco. Então, acho que esse tipo de chance é bom ajudar a pensar como simplificar. Tem uma travadinha aqui, Felipe, na sua internet. A gente ouviu mais ou menos, mas parte importante que é o trabalho em equipe a gente conseguiu ouvir. Bom, pessoal, queria começar perguntando para vocês dois, e aí acho que a Fabiana pode ser a primeira a responder, para a gente não ficar naquela confusão de quem responde, quem faz o quê. Quero perguntar para vocês quais foram os desafios que vocês tiveram na cobertura no ano passado, e que lições vocês podem tirar para a cobertura em 2021. Tá, bom, acho que nós tivemos desafios assim em várias esferas, né? A primeira foi o próprio volume de trabalho mesmo, o volume de coisas que a gente tinha que cobrir. Não é à toa que a maioria dos veículos, o Estadão fez, acho que a Folha também, criaram núcleos especiais de cobertura que trouxeram repórteres de várias outras áreas para fortalecer a cobertura, porque era impossível só os repórteres de saúde e ciência darem conta de todos os aspectos que a gente tinha que cobrir da Covid, né? Então, tinha toda a parte epidemiológica mesmo, de ver o avanço da doença, tinha a parte mais humana de contar as histórias, do sistema de saúde, de ver a situação, e a parte científica, né? Enfim, de mostrar todos os avanços, como estavam sendo conduzidos e os resultados dos principais estudos. Acho que nunca teve uma produção tão acelerada e grande, né, de papers, de estudos científicos sobre um assunto, e todos os outros impactos da Covid, tipo na educação, na economia, enfim. Isso foi um desafio, assim, porque para mim, pelo menos, como repórter de saúde, eu trabalhava, tipo, sempre, continuo trabalhando, né? Mas a gente trabalha muitas horas, todos os dias, e sempre acaba o dia com a sensação de que não deu conta de tudo, de tantos assuntos que surgem e aspectos que tem da cobertura, né? Outra coisa é que a gente teve, acho que, alguma dificuldade, né, durante toda, e a gente continua tendo, na verdade, de ter acesso a todos os dados completos, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não foi um super exemplo de transparência, seja por vários meses a iniciativa do Ministério da Saúde de não abrir todos os dados detalhados, teve até aquela tentativa de esconder mais dados que motivou a criação do consórcio de veículos de imprensa. E agora está acontecendo, por exemplo, no caso da vacina, algo parecido, né? Toda essa demora para divulgar um plano de vacinação. Agora a gente teve esse exemplo da Coronavac, da divulgação super atrapalhada de resultados também, que a imprensa teve que pressionar para que os resultados fossem abertos. Então, esse desafio de não ter acesso a informações que deveriam ser públicas atrapalha também muito o nosso trabalho.
E eu acho que, assim, de forma geral, foi um desafio, talvez para nós, né, tanto para mim quanto para o Felipe, que já éramos da área de saúde e ciência, foi um pouco menor esse desafio, mas acho que para a maioria dos repórteres que caíram de paraquedas foi, assim, se apropriar dos temas de saúde e ciência, porque mesmo para a gente que já cobria esse assunto, tem alguns temas novos, né, alguns conceitos que a gente teve que se aprofundar. Eu imagino para quem, sei lá, veio da editoria de esportes ou de economia e teve que do nada começar a cobrir, sei lá, diferença entre teste PCR sorológico ou regras de estudos clínicos, sabe? Então acho que isso foi um desafio geral nas redações, assim, de das pessoas conseguirem, né, tipo, ter o domínio de um assunto que é muito técnico. E acho que como lição, assim, acho que tem vários outros desafios, mas eu resumi um pouco aqui e acho que o Felipe vai falar outras coisas também. Mas eu acho que como lição, o Felipe já adiantou um pouco na fala inicial dele essa questão do trabalho em grupo, porque é isso, a gente se deu conta que não tem a mínima condição de fazer essa cobertura com poucas pessoas e sem se aprofundar no assunto, até porque a gente teve também vários episódios, Daniel, de assim, discursos oficiais meio que tentando enganar o jornalismo, sabe? Tipo, de apresentar um dado pela metade, de apresentar uma justificativa mais ou menos. E se a gente não tem domínio do assunto, a gente é facilmente enganável por esse discurso oficial, porque é um dado oficial, é uma fonte oficial, sabe? Então, acho que esse é uma coisa assim que a gente tem que estar atento. A gente vai ter que continuar se aprofundando e não encarar de primeira assim a versão oficial como principal. E eu só queria falar uma última coisa que eu lembrei agora também, que eu acho que, pelo que eu vejo das postagens do Felipe, eu acho que ele deve passar pela mesma angústia, que é o desafio, assim, de como a gente sensibiliza as pessoas depois de quase um ano de pandemia. Tipo, tem horas que a gente faz matéria de tudo, mostra histórias humanas, hospitais lotados, profissionais de saúde esgotados, e ainda assim a gente vê uma resposta da população como se a pandemia não tivesse acabado ou não tivesse tão grave, sabe? Então, acho que talvez esse seja um dos principais desafios para 2021. Como a gente continua noticiando isso com as pessoas esgotadas do noticiário, esgotadas da quarentena, e voltar a sensibilizar um pouco as pessoas para a gravidade da situação. Uhum. Perfeito. Felipe? De desafio do ano passado, eu acho que foi como mostrar como a ciência funciona para uma população mais ampla, porque a população em geral ela não parece muito afeita e muito próxima ao método científico e a como a ciência evolui com o tempo. E este ano ciência e pesquisa tá ali diariamente na vida de todas as pessoas. E é uma área que normalmente é um pouco mais discreta, digamos assim, é uma coisa um pouco mais discreta e lenta, relativamente lenta. E esse ano ela teve que ser muito rápida, tudo teve que ser muito rápido, tanto orientação quanto pesquisa, tudo muito veloz e tudo mudando ao mesmo tempo. Então, um dos desafios foi como passar isso sem parecer uma coisa exatamente política, porque o noticiário político, normalmente aqui no Brasil, ele é a parte mais forte de tudo. E é relativamente comum você ver posições políticas flutuando com o passar do tempo. É o discurso, ok. O problema é explicar isso quanto à ciência. Como que você explica que no começo da pandemia a gente falava, não, só quem está doente precisa usar máscara, e depois de 2 meses, 1 mês e meio, você fala, não, agora todo mundo precisa usar máscara. Como explicar isso sem parecer só, eles mudaram de ideia porque é um cabresto social agora, sabe? É algo sensível ali. Até hoje tem gente que não entende, vocês estavam errados ali no início. Tipo, e não é exatamente um erro, é tipo, putz, a gente conseguiu mais informações, a gente conseguiu mais evidências que apontam para um outro caminho. Então, essa completa transparência de como é a evolução da ciência, eu acho que foi um dos desafios, e talvez a gente tenha falhado até em alguns momentos quanto a isso, mas foi um dos desafios de 2020 e eu acho que continua sendo um desafio agora de 2021. Talvez o principal, porque aí entra a vacina, que é o ponto central de 2021, inquestionavelmente. Há muita dúvida já, tipo, putz, por que eu vou tomar a vacina e não vou poder tirar minha máscara? Por que eu vou tomar a vacina e não vou poder voltar à minha vida normal, ir para o carnaval, etc.
é difícil você explicar isso para um público geral. Isso eu estou falando de público geral mesmo, classe A, B e C, que não está acostumada a... não é íntima à ciência, método científico e como as coisas evoluem com o tempo. E aí entra mil questões de coisas mais específicas mesmo, de formação, de conhecimento básico em biologia, que é algo realmente difícil. E você passar isso no dia a dia, ainda com discursos conflituosos, como o caso de discursos políticos que tentam minimizar, ou que tentam falar, não, tem imunidade de rebanho chegando desde julho, etc. Isso tudo vai criando muito ruído e dificultando ainda mais como passar essa mensagem de um modo claro e sem causar mais confusão. Então, eu acho que esse foi o desafio do ano passado, principal, talvez, para mim, pelo menos, e vai ser o desafio também agora de 2021. Uhum. Então, fazendo um apanhado aqui das coisas que vocês citaram, vamos ver se vocês concordam. O fluxo enorme de informações, de papers, de estudos, que isso também se relaciona diretamente ao método científico, como a formação do conhecimento científico é feito, e também como transparecer isso, né, mostrar isso para as pessoas de forma clara, de forma concisa às vezes, e também lembrando que a Fabiana falou da parte de conscientizar, de tocar as pessoas, né? Então eu queria começar perguntando da parte do fluxo enorme de informações. Como é que vocês lidam ou lidavam com um número gigante de papers, de estudos que saíam? Vocês acompanhavam pesquisadores brasileiros e o que eles falavam, o que eles estavam lendo? Ou vocês iam ou vão ainda direto no Lancet, ficam no British Journal of Medicine? Vocês podem explicar isso, por favor? Bom, no meu caso, assim, em termos de acompanhamento da parte científica mesmo, a gente acabava dividido um pouco na redação de acordo com a demanda, com o que cada um estava fazendo. Mas, no geral, quem cobre saúde e ciência, né, a gente costuma estar inscrito, assinar esses serviços de divulgação de papers, artigos com embargo, né? O principal deles é o Eureka Alert. Acho que não sei se todo mundo tem conhecimento, mas para quem não tiver e tiver nessa cobertura, é super útil se inscrever, né? Alguns exigem, você pode se inscrever tanto no Eureka Alert, que é uma plataforma que reúne várias revistas científicas, quanto alguns periódicos, eles têm cadastros próprios. Então, você tem que se cadastrar, às vezes tem que mandar carta do seu veículo, comprovando o seu vínculo e assinar alguns termos ali de confidencialidade, porque os jornalistas, nesse caso, quando eles estão inscritos, eles recebem os papers com embargo, justamente para poder trabalhar naquele artigo antes dele ser publicado, e aí tem um horário que cai o embargo para todo mundo. Então, na maioria das vezes, quando a gente está inscrito nesse serviço ou no site da própria revista científica, eles mandam também alertas de quais vão ser os estudos que vão cair o embargo naquela semana. Então, a gente já fica sabendo de antemão, ver quais são os estudos mais relevantes ali, porque não tem como cobrir tudo. Mesmo vendo esses anúncios, às vezes passa, se a gente estiver muito corrido, mas enfim. Então, isso é uma coisa. E a outra eu também fiquei acompanhando muitos cientistas assim, nas redes sociais, porque como eles também ficam atentos aos papers que vão sendo publicados, eles acabam sempre postando também. Então, se alguma coisa passava para a gente via entre cientistas, enfim. Então, era meio que esses dois caminhos, né? Como eu falei, assim, não dá para publicar tudo. Tem vários estudos que são importantes, mas que são de aspectos mais secundários, descobertas, às vezes, de ciência básica, que vão colaborar na construção do conhecimento como um todo, né? Como o Felipe falou do método científico, dessa construção de que não é uma coisa preto no branco, isso vai sendo construído ao longo do tempo, mas nem sempre dá para a gente publicar tudo, mas os principais a gente acaba conseguindo e segue um pouco essa lógica de acompanhamento do que vai sendo lançado. Uhum. Além do Eureka, tem a versão brasileira do Eureka. A agência Abori, que está fazendo um trabalho bem legal também ultimamente. E é essa mesma ideia, o jornalista ele se cadastra lá e ele consegue acesso anterior, antes da publicação, aos artigos que vão sair em seguida.
E esse ano, uma coisa que a gente teve esse ano passado já, né? Mas é um grande 2020 que não acaba nunca. A gente teve também uma coisa, um ponto além de complexidade nisso, que foram os pré-prints, que foi uma profusão gigantesca de pré-prints, diariamente batiam na nossa porta, tipo, olha essa pesquisa que saiu. E aí você, primeira coisa, explicar o que é pré-print. Vamos lá, tipo, olha, não teve revisão por pares ainda, então precisa tomar um pouco mais de cuidado. Aí, ok, é um pré-print que vale atenção. E aí começa um pouco de você conseguir ouvir pesquisadores da área sobre o assunto te dando algumas dicas. Tipo, putz, esse pré-print realmente é interessante, sabe? Ele tem um potencial impacto futuro, olhando aqui os dados dele, os dados mais detalhados, ele parece sólido, ouvindo mais de um pesquisador sempre, claro. Então, além dessa questão dos trabalhos propriamente publicados, teve esse ponto do pré-print que muitas vezes causa confusão, porque é o que muito pesquisador fala, pré-print aceita basicamente tudo, você pode publicar muita coisa ali, muita porcaria ali. Então, pode ajudar a direcionar, a criar ruído nesse mundo de muitas informações ao mesmo tempo, um ruído importante, às vezes, que continua com o passar do tempo. A gente vê casos de cloroquina na vida que tem 1000 pré-prints falando, mas não necessariamente eles têm qualidade. Então, isso foi um outro fator, e é outra coisa nessa montanha de informações que chega constantemente, e a gente precisa filtrar com a ajuda de pesquisadores, gente que está diariamente acompanhando isso também, está bem por dentro ali, vendo o que vale ou não. Ajuda a gente a ter esse filtro. Uhum. E eu tenho a percepção, isso não é um estudo que saiu na imprensa nos últimos meses, nos meses da pandemia, eu tenho a percepção que no começo havia muito mais espaço para os papers, para os estudos matemáticos de perspectivas de caso, e agora a gente está falando mais de vacinas, campanhas de vacinação, e tem aquele assunto que permanece, que são os números de casos contabilizados de fato, né, pelo consórcio de imprensa, e a lotação de hospitais. E nesse momento, né, vacinas e campanhas de vacinação são o principal assunto. Eu queria saber de vocês, se vocês visualizam algum outro tema, assunto que pode surgir aí nos próximos meses, a partir do começo da campanha de vacinação, de repente furar filas ou mesmo até as raras, mas possíveis reações adversas. Vocês conseguem visualizar algo? Eu acho que quando a gente começar a campanha de vacinação, vai meio que se abrir um mundo de novas pautas e possibilidades de cobertura, assim. Talvez se encerre assim, né, mais ou menos essa novela de quando a gente vai começar a vacinação, mas tem muitas outras coisas que a gente ainda não tem resposta sobre as vacinas e sobre o impacto da campanha na pandemia, que a gente vai precisar ficar atento. Então, assim, uma delas é isso que você falou, dos eventos adversos, isso faz parte de qualquer, né, administração em massa de qualquer vacina ou medicamento, que é até chamada fase 4 dos testes, que é quando ela vai ser aplicada em milhões de pessoas. Então, se a vacina tiver eventos adversos muito raros, é nesse momento que eles vão aparecer. Então, assim como aconteceu com a vacina da Pfizer, com algumas reações alérgicas, a gente vai ficar atento a isso no Brasil também, embora eu acho que não vai ser provavelmente uma coisa muito significativa, porque as vacinas se mostraram seguras até agora nos estudos clínicos, mas é uma coisa que vai ter que ser monitorada. Tem, obviamente, essa questão de furar fila e talvez até uma preocupação que outros veículos internacionais já estão discutindo, até talvez venda, desvio de doses para o mercado paralelo, alguma coisa assim, né? Mas a gente ainda tem muitas questões em aberto também sobre o papel da vacina, porque a gente não sabe quanto tempo dura a imunidade, a gente ainda não tem certeza absoluta de se ela vai ser tão eficaz quanto para novas variantes do vírus, provavelmente, que até agora parece que sim, né, que essas vacinas que estão surgindo, elas dão conta de neutralizar também essas novas variantes que estão surgindo, mas a gente ainda não tem certeza absoluta. Essa questão da imunidade, né, que a gente ainda não sabe se ela vai conferir uma imunidade duradoura, se vai ser curta, se a gente vai precisar revacinar as pessoas todos os anos, como é no caso da campanha de gripe.
Então, e acho que também vai ter, no caso específico do Brasil, a gente vai ter um desafio extra, assim, de como vai ser a adesão. Eu confesso que eu estou muito em dúvida ainda como vai ser a adesão da população à vacinação, porque embora a gente seja um país com um histórico grande de imunização, com um programa forte de imunização, e a gente também veja muitas pessoas, principalmente no nosso círculo, desesperadas por tomar uma dose da vacina, infelizmente eu vejo muitas pessoas falarem que não vão tomar, inclusive estimuladas por profissionais de saúde negacionistas, infelizmente. Então, nesse momento de politização, de polarização, de descrédito da vacina e do método científico, eu não tenho ideia se a adesão, eu acho que pode ser sim prejudicada tanto por discursos políticos negacionistas, como a gente vê por parte do próprio presidente da República, quanto por outras atrapalhadas que a gente teve na comunicação dos dados da vacina. Isso a gente não pode negar. Tudo isso que aconteceu, por exemplo, com a divulgação do erro nos testes da vacina de Oxford, né, que teve aquela questão da meia dose. Ok, isso não prejudica a segurança da vacina, mas criou-se um mal-estar, né, com a AstraZeneca, e agora a questão da divulgação dos dados da Coronavac, embora já tenha tudo sido esclarecido, a gente vê nas redes sociais que isso deixou uma marca, né, infelizmente. Então, de pessoas falando, não vale a pena me vacinar porque a eficácia não é tão alta. Então, acho que vai ser um desafio de comunicação para a gente ficar reafirmando a importância da vacina, não só para proteção individual, mas para a criação de uma proteção coletiva, porque vai ter gente que não vai poder se vacinar ou não vai desenvolver imunidade por uma questão, né, biológica, e é por isso que o maior número de pessoas precisa estar vacinado, para tentar criar uma imunidade coletiva, né, significativa a ponto do vírus não encontrar tantos caminhos para sua disseminação. E eu acho que dentro dessa questão da adesão, a gente precisa ficar atento, até fazendo análises de dados mesmo, quando a gente vai mais avançado na campanha, para ver a adesão em alguns locais do país, o papel de alguns líderes, né, seja políticos ou mesmo de autoridades sanitárias de alguns lugares. Tem um grupo de médicos assim, desacreditando as vacinas, grupos com milhares de pessoas, sabe? Então, a gente vai precisar ver qual é o impacto disso localmente também, sabe? Tipo, cruzar números de adesão, de vacinação e a situação epidemiológica da Covid, enfim. Então, vai ter muita coisa ainda para se falar. Eu acho que a adesão à vacina realmente é uma das coisas preocupantes mesmo. Até isso se liga um pouco que eu acho o que eu falei de início, dessa falta de contato constante da população com ciência, porque o medo central já de início é tipo, puta, foi feito muito rápido, então eu não confio, pode ter efeito adverso a longo prazo, e aí você fala, tipo, gente, historicamente a gente sabe que tipo, é muito raro existir algum evento, se é que exista algum histórico de evento adverso a longo prazo. Tipo, não, se for ter um evento adverso, é ali, eles já teriam pego, já estaria claro que poderia ser o risco. Mas mesmo assim ainda existe essa desconfiança quanto à segurança, que é inquestionável, assim, elas são seguras, a gente não tem nenhum indicativo que elas possam ter qualquer tipo de problema a longo, médio prazo, nada. E a curto prazo é isso, você sabe, você está lá, as vacinas são acompanhadas, elas são monitoradas, não é uma coisa, tá no seu braço, acabou, você vai para casa, é um abraço. Até os eventos adversos que a gente pegou lá fora são exatamente isso, são pelo extremo cuidado, a pessoa é vacinada, ela fica ali no local dela e se tiver alguma coisa, opa, já tem profissionais ali em volta que podem ajudar e tudo mais. E aí junta essas 1000 falhas de comunicação e de, às vezes, protocolo de pesquisa mesmo que a Fabiana comentou. E outros ruídos que acabam surgindo no meio. Por exemplo, a carta que você precisa assinar de consentimento no caso da Pfizer. E quando você vai ver o histórico daquele assunto, não tem nada a ver com problemas de saúde. É uma questão quase meramente jurídica, é uma questão para evitar judicializações. Mas, de novo, é uma coisa complexa para no meio de uma pandemia, no meio de um monte de coisa acontecendo, familiar morrendo, amigo ficando doente, você parar e explicar, olha,
a judicialização de saúde traz um gasto gigantesco para a indústria, para o governo, etc. Então, as farmácias elas estão tentando se proteger disso. Se explicar tudo isso em um dia a dia corrido, muito pesado, é muito difícil, O ruído fica muito alto. Fora a isso, de adesão, a gente possivelmente possa ver uma representação do que aconteça no mundo aqui no Brasil, dependendo de como for essa campanha de vacinação, porque é isso, a gente tem os países ricos já se vacinando desde dezembro, começo de dezembro, e os países mais pobres, com menos acesso a recursos, com as vacinações paradas ainda, boa parte deles, pelo menos. Isso talvez se reproduza aqui no Brasil, então também é algo a se ficar de olho. Tipo, estados mais distantes da região sudeste e sul talvez tenham um passo mais lento nisso. Isso é outra possibilidade, é outra coisa que precisa ficar de olho também, porque isso vai afetar N coisas, a circulação do vírus, possíveis novas mutações do vírus ainda, e aí vai se desenrolando um fio que é impossível a gente ter ideia do tamanho dele agora. Uhum. Acho que deu uma travadinha. Felipe, no final, você está de volta? Deixa eu ver. Meu congelado a imagem. Estou aqui. Opa, agora sim. A gente recebeu 2 perguntas aqui de pessoas que estão nos acompanhando. Uma da Fernanda Giulietti. Ela pergunta se não estamos falando pouco da vacina da Fiocruz. Creio que seja no sentido de explorar os dados, de saber o quanto é publicado nos jornais. Vocês têm essa percepção? O que vocês acham? Para a gente mudar um pouco a dinâmica, vamos começar com o Felipe, pode ser? Vamos nessa. Então, eu não sei exatamente ao que a Fernanda está se referindo, mas a gente, sem dúvida alguma, está falando muito mais sobre Coronavac. Mas isso exatamente pelo teor político da Coronavac e pelo ruído maior também que a situação atual e até mesmo a comunicação do governo do estado trouxe. É impossível não falar mais dela, porque é isso, eles picotaram os dados, eles estão desde novembro prometendo dados, então é uma coisa que acaba mantendo a Coronavac um pouco mais em destaque. E até mesmo, talvez, pela velocidade e pelo impacto que ela pode ter. Porque eu não tenho certeza, a Fabiana ela pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que talvez a produção da Coronavac possa ser mais substancial do que a da vacina da Fiocruz e de Oxford. Então, talvez seja um outro fator que também leve ela a ser um pouco mais falada. Mas o ponto central é o grande entrevero político, Bolsonaro falando vacina da China, vacina e coisas absurdas, e o Dória usando isso como talvez até, provavelmente, inclusive, um possível peso político para 2022 aí. Então, isso acaba deixando a vacina, a Coronavac especificamente, no centro das atenções ali e a Fiocruz um pouco mais discreta, correndo pelas beiradas. Uhum. Acho que vai no sentido da pergunta que ela fez para a gente. Você tem alguma coisa a acrescentar, Fabiana? Não, sim, sobre isso que o Felipe falou da questão da produção, acho que tem mesmo esse aspecto, que assim, a Fiocruz até vai conseguir produzir em 2021 um número maior de doses, vão ser 200 milhões até o fim do ano, mas de início a Coronavac vai ter um volume maior, né, que já tem 6 milhões de doses prontas, já tem matéria-prima para a produção de mais 4 milhões, então a gente meio que já teria garantido de bate-pronto 10 milhões, enquanto a Fiocruz teve que correr para importar esses 2 milhões de doses da Índia para conseguir começar a imunização agora em janeiro, porque a previsão inicial era que eles recebessem um ingrediente ativo da AstraZeneca para começar a produzir em fevereiro, por isso que tinha aquela primeira data do Ministério da Saúde de março, né, que gerou uma super revolta. Era com base nessa estimativa. Mas eu só queria adicionar uma coisa importante para a gente lembrar que, assim, a vacina da Fiocruz, agora a gente está falando vacina da Fiocruz, mas durante toda a pandemia a gente tratou ela como vacina de Oxford AstraZeneca, porque foram os desenvolvedores, e aí tem esse acordo de transferência de tecnologia para a Fiocruz. Então, vamos lembrar que em novembro
foram publicados os dados de eficácia dessa vacina, e ela ficou muitos dias em destaque na mídia. A Coronavac não tinha muito destaque na época, né? Então, tem isso também. Agora que a gente está na iminência do início da vacinação, a gente está falando mais da Coronavac, primeiro, por esse motivo que o Felipe citou, da questão da politização, de toda a lambança na divulgação dos dados, mas também porque a Coronavac teve os resultados de eficácia divulgados agora. Os dados de Oxford, a gente soube no final de novembro, ao longo daquela semana, o noticiário foi só sobre isso, porque aí depois descobriu-se que aquela eficácia de 90% da meia dose era por conta de um erro na formulação da vacina. O AstraZeneca e Oxford foram consultados, a Fiocruz também. Então, eu acho que tem mais a ver com o timing, sabe? Naquela época, a vacina de Oxford estava muito mais em destaque porque a gente tinha conhecido. Aí meio que ficou apagado porque os pesquisadores ficaram elaborando esse dossiê para submissão na Anvisa. E aí calhou de ser no mesmo dia, né? As duas, apesar de elas terem divulgado os dados de eficácia em momentos totalmente diferentes. Então, eu acho que é isso. Tem mais a ver com isso do que, acho que talvez, priorizar ou dar preferência para uma vacina, assim, em relação à outra, na minha opinião. Uhum. Nesse sentido de divulgação de dados aí, a gente teve a confusão dos dados da Coronavac, né? A maneira como eles foram divulgados foi muito confuso, aquela coisa, principalmente nessa última semana. E a gente recebeu uma pergunta aqui, da Jade Drummond, vou ler como está. Com a pandemia, nós vimos nas redes sociais o crescimento de muitos divulgadores científicos e jornalistas especializados. Queria que vocês falassem um pouco sobre o caso da confusão da eficácia da Coronavac. Achei que tinha muita gente discutindo no Twitter, jornalistas e divulgadores, e criou-se mais ruído do que informação. Será que esse vai ser um desafio maior ainda maior, em 2021? O ruído que vem das redes sociais? Quem começa? Felipe, Pode ser, você eu já falei muito. Vamos com o Felipe, então. Vamos com o Felipe. Porque eu já comecei muitas vezes. Então, o ruído, sem dúvida alguma, principalmente vindo das redes sociais, é uma garantia, assim, é um presente nosso que a gente tem enquanto existirem redes sociais e internet. Isso não existe dúvida quanto a isso. Sobre o caso da Coronavac especificamente, é um pouco complicado. Eu nem sei se a pergunta buscava isso ou intuía isso, a colocar esse ruído como um efeito das redes sociais ou como um efeito da divulgação feita, ou mesmo de como foi noticiado. Porque, na minha opinião pessoal, o que eu acompanhei do caso o ruído ele partiu do governo do estado. Divulgar tudo picadinho, ficar fazendo 1000 promessas com algo que você não tem na mão ainda, e uma situação como essa é uma coisa muito complicada, e nesse ponto a imprensa ela acaba sendo reativa nesse ponto. A gente não tem como ver o governador prometendo os dados para dezembro e não cumprindo, e não falar, olha, prometeu que o dado era para agora e não cumpriu, ou prometeu que ia começar a vacinação em dezembro, que seja, sendo que não tinha cabimento fazer uma promessa com algo que você não tem ainda na mão. E no caso dos dados, os 78%, os 50,4% é a mesma coisa. A informação dada de um modo atravessado. E a gente não tem como não noticiar isso e como ignorar isso, até porque se a gente falou que 78% no início era eficácia, a folha deu 78% de eficácia da Coronavac, e essa é a minha cachorra que vocês devem estar ouvindo agora. Não tem como a gente depois não falar, tipo, não, na verdade até ela tá revoltada, erro. Felipe. Até ela tá revoltada. Você começou a falar da divulgação atravessada. E é isso, não tem como a gente ignorar isso e fingir que não existiu. A gente precisa fazer a correção certa e questionar os dados que foram apresentados. Eu vou parar agora, porque senão ela não vai parar. Beleza. Não, só para complementar, eu concordo 100% com o Felipe. Assim, eu entendo, Jade, a sua colocação de que para a população toda essa, né, essa repercussão criada nas redes sociais, tanto dos jornalistas quanto dos cientistas, questionando esses resultados, possa até gerar uma confusão e tal.
mas eu concordo com o Felipe, assim, que quem criou essa situação foi o governo e o Instituto Butantan. E a gente, em nome de não criar uma confusão com a população, ficaria em silêncio? Isso não existe, assim, a gente estaria compactuando com uma falta de transparência. E o mais importante que eu acho que, assim, foi graças a essa pressão dos jornalistas e dos divulgadores científicos e dos cientistas nas redes sociais que o Butantan marcou uma coletiva 5 dias depois para divulgar os dados completos. Então, assim, eu até vi muitas pessoas, né, comentando, mas por que falando como se os jornalistas e os cientistas tivessem de picuinha, tipo assim, o que importa qual é a eficácia geral, se ela já se mostrou 100% eficaz para prevenir casos graves, né? Que foi o que o governo de São Paulo ressaltou no release à imprensa. E aí, por que é importante a divulgação completa dos dados? Porque, primeiro, esse 100%, o diretor de pesquisa clínica do Butantan falou na segunda coletiva que não tinha significância estatística, porque era um número muito pequeno de casos. Isso faz toda a diferença. Quer dizer que a proteção da Coronavac não é alta para casos graves? Não, não quer dizer isso. Pode ser alta, mas não tem como a gente cravar nesse momento que é 100% como o governo estava cravando, porque não tem um número ainda de infecções significativas na amostra de voluntários para que isso seja cravado. Isso é uma coisa. A segunda é que, embora a maioria das pessoas esteja preocupado, sim, com a ação da vacina contra os casos graves, é importante a gente saber o índice geral de eficácia para planejar uma política de vacinação. Se você tem uma vacina de 100% de eficácia, 100% não vai ter, né? Mas tipo 90% de eficácia e 50% de eficácia, essa que tem uma eficácia mais baixa, você vai precisar vacinar muito mais gente para alcançar uma imunidade coletiva, né? E criar barreiras para a disseminação do vírus. Então, isso é, sim, importante, sabe? Eu acho que, apesar de todas as críticas, foi essencial esse papel das pessoas, dos cientistas, jornalistas nas redes sociais, cobrando mais transparência, porque isso não era só um detalhe, não era um pelo em ovo. E não foi correto a forma, né? Não foi correta a forma que eles divulgaram isso, de forma picada, seletiva, e isso precisava ficar claro, como depois se mostrou que era isso mesmo, né? Acho que o papel, agora, né, a gente também tenta mostrar que a vacina é segura e esclarecer os dados, não é só uma coisa de questionar quando não está certo. Os jornalistas e divulgadores científicos, pelo que eu vejo nas redes sociais, os cientistas, estão sendo as pessoas que estão corrigindo as falhas de comunicação de quem deveria estar divulgando isso corretamente, sabe? E fazendo posts favoráveis à vacina com evidências científicas. Então, eu acho que faz parte do nosso papel. A gente tem que mostrar todas as evidências de por que a vacina é segura, eficaz e importante para o controle da pandemia, mas isso não quer dizer que a gente vai fechar os olhos para coisas que não forem feitas da maneira mais adequada nesse processo. Uhum. Perfeito. E em todo momento também, só para fechar, pelo menos o que eu acompanhei de divulgador em rede social, etc., e dos próprios jornalistas, o pedido a todo momento era transparência quanto aos dados globais. Nunca foi uma coisa, estamos colocando em dúvida o instituto ou a pesquisa. Foi sempre algo muito pontual. Tipo, não, ninguém coloca em dúvida a importância do Butantan. É uma coisa tipo, quais são os dados? Só isso. Nada mais, nada além de transparência. Uhum. Vou tentar casar aqui com uma pergunta que a gente recebeu do Felipe Mercúrio, que ao passo que temos pessoas nas redes sociais, divulgadores, cientistas, alguns médicos e jornalistas tentando explicar melhor os dados, comunicar de forma mais clara, a gente também tem o outro lado, né? Entidades, às vezes até profissionais, que estão disseminando desinformação. E muitos deles ainda sobre o tratamento precoce. Vou ler como está a pergunta aqui do Felipe, que ele diz: existem entidades profissionais, como Frontline Covid-19 Critical Care Alliance, que eles dizem, está disseminando informação sobre tratamento precoce com uma roupagem científica. Isso é interessante, né? Você tem aquele verniz ali que parece ser científico, utilizando uma quantidade de estudos a respeito da utilização de medicamentos de forma profilática e preventiva contra a Covid-19.
Aí ele pergunta, existe alguma forma simples e fácil de descobrir se um estudo ou paper é um pré-print? Eu creio que essa pergunta seja no sentido de quando você vê nesses sites, né? Não quando você vai em sites de revistas acadêmicas e está lá escrito bonitinho que é um pré-print. Vocês saberiam respondê-lo? Como é que a gente descobre sem saber? Não é muito difícil, em teoria. Você vê se está no MED... Putz, eu não sei como pronunciar. MED RX. Sim. E se tiver lá, é um pré-print, basicamente. Uhum. Então, tudo depende de onde ele está hospedado, né? Não, então, acho que as plataformas mais conhecidas de pré-print são essas. Essa que o Felipe falou, medRxiv, eu não sei também como é que... Mas é medRxiv, né? E tem a versão também de pesquisas da área mais de biológicas, não necessariamente de medicina, que é o bioRxiv também, que às vezes sai coisa de Covid ali. Mas acho que é importante, assim, duas coisas. Quando eu vejo esse povo falando de que tem 100 estudos mostrando a eficácia de tratamento precoce, com frequência eles não apresentam as fontes. Inclusive, isso vale para o Ministério da Saúde. Tipo, várias vezes eles falam em coletiva sobre esse tratamento precoce e não falam quais são exatamente as referências bibliográficas, ou seja, o nome do autor, o nome do estudo, em que revista ele está publicado, mesmo que seja na plataforma pré-print. A segunda coisa é que, e isso é muito usado para disseminar, né, desinformação, é que nem todas as revistas científicas são sérias, nem todas têm um corpo de revisão capacitado. Então, uma medida muito usada, né, na ciência é você checar o fator de impacto da revista. Que tem a ver com várias coisas, mas quantas vezes ela foi citada, checar, né? Porque tem as revistas que são mais confiáveis, que algumas delas a maioria das pessoas conhece, tipo Lancet, Nature, Science, New England Journal of Medicine, mas tem outras que são importantes também nas suas sub-áreas e que são sérias. Mas tem outras que não têm qualidade de revisão de trabalho e, inclusive, cobram para publicar. Então, tem um conflito de interesse, né? Quer dizer, a maioria das revistas cobram para publicar, mas tem algumas que já saíram até matérias, assim, em outras épocas, antes da pandemia, mostrando gente que conseguiu publicar artigo nessas revistas aí de baixa qualidade, que não tinha pé nem cabeça, só porque pagou e tal. Então, estou falando tudo isso porque, assim, mesmo que você tenha uma referência bibliográfica, tipo, esse estudo foi publicado não sei onde, tem que checar se o periódico é sério. Como o Felipe falou em outra resposta, tem que tentar falar com especialistas para... O especialista vai saber, principalmente se for um periódico de uma sub-área, sabe? Tipo, dentro da área de infectologia ou, sei lá, de virologia, ele vai saber se é uma revista séria ou não, falar com mais de um especialista, checar qual é a instituição por trás daquela publicação, se é uma universidade, uma instituição de pesquisa reconhecida, quem são os pesquisadores. Geralmente isso tem como checar na internet, sabe? Então, é isso. Acho que, só que o problema é que, como o Felipe falou, eles dão mesmo sempre uma roupagem científica. Então, só que é uma roupagem científica que, para a maioria das pessoas leigas, elas não têm o caminho para apuração, para checagem de fonte. Então, fica parecendo assim, nossa, olha, tem um paper aqui em inglês, feito por um gringo, e, deve ser verdade, né? E não é, tem muita coisa errada e mal feita também. Uhum. Sim, e isso de revista predatória, que é como a gente costuma chamar essas revistas em que você, literalmente, você paga e o seu artigo é publicado, praticamente independente do que esteja escrito ali. Tem um caso recente, inclusive desse ano, de alguns pesquisadores que, eu não tenho os detalhes precisos, mas pelo que eu lembro, eles conseguiram publicar um artigo correlacionando, sopas de Zubat com coronavírus. Zubat, sim, o Pokémon. Então, você publica qualquer coisa, basicamente, nessas revistas predatórias. E tem um outro fator importante também que a gente precisa tomar cuidado nesse momento para não querer dar um passo maior do que a gente está habilitado a dar.
a gente, como cidadão, eu como jornalista, eu não posso querer ler um estudo e falar, putz, descobri como resolver a pandemia. Tem 1000 pessoas que estão dedicadas exclusivamente a isso, equipes inteiras de pesquisadores que sentam, analisam uma tonelada de informações e, a partir disso, começam a desenhar orientações. Então, uma coisa que, pelo amor de Deus, a população não pode fazer de forma alguma é ler um artigo e falar, putz, acho que eu vou tomar um vermífugo ali porque eu vi um estudo X que parece ser... Tipo, não, tem gente especializada, tem gente que vive para fazer isso. Então, nem eu, nem ninguém sozinho vai descobrir como resolver o problema, uma coisa complexa e etc. E até entrando um pouco mais nisso, mas as revistas elas têm amarras com a indústria farmacêutica, não sei o quê, e por isso elas não querem tratamentos baratos. Isso cai por terra muito facilmente e a gente consegue ver isso agora com a dexametasona, que é uma droga tão barata quanto cloroquina e outras drogas que estão aí há décadas, e é usado para casos graves porque funciona. E essa é a barra. Funciona, parece ter algum benefício, parece que não. O que a gente tem de prova sobre isso? Essa é a barra. Não tem um grande complô. Tipo, são equipes que se dedicam a isso e veem o que faz sentido ou não, independente do preço da droga. E é isso. Ninguém vai resolver sozinho, e não peguem um artigo e achem que, tipo, eu vou me proteger usando esse artigo aqui. Tipo, isso não existe, é uma péssima ideia. Péssimo. Uhum. Perfeito. Gente, a gente está chegando no nosso final. Só tem uma última pergunta, que até me dá um pouco de calafrio de falar, mas esse tema ainda não saiu. Achei que ele ia sair do noticiário e continua. Sobre a cloroquina, vocês acham que o tema deve continuar em pauta em 2021? Gente tentando vender, colocar ela como coisa que funciona? Bom, a gente já teve um péssimo sinal ontem de que vai continuar, porque o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para médicos se cadastrarem, para colocarem lá os sintomas e o quadro clínico do paciente e receber a indicação do tratamento precoce, que um dos medicamentos que formam esse kit de tratamento precoce é a cloroquina, né, a hidroxicloroquina. E recentemente também a gente teve um episódio que eu acho que foi até a Folha que fez matéria, falando sobre uma pressão lá em Manaus, né, de que está vivendo um novo colapso do uso de cloroquina nas unidades básicas de saúde. Então, infelizmente, eu acho que, por mais que seja super old, sim, vamos continuar falando desse assunto, porque ainda tem muita gente que acredita, muita gente propagando desinformação, principalmente capitaneados por alguns setores do governo federal, mas eu acho, não sei qual a percepção do Felipe, que à medida que a gente for aumentando a adesão o número de vacinados, talvez esse tema perca um pouco a relevância. Por enquanto, eu acho que ele ainda está forte, mas não sei, eu tenho a impressão que talvez depois a gente vai, dependendo de como for a adesão e a partir do momento que a gente vê, né, o impacto para a saúde pública do aumento de pessoas imunizadas, talvez essa discussão fique um pouco em segundo plano. Uhum. Pessoalmente, também é uma torcida que realmente fica em segundo plano, porque é isso. A tendência, o que parece que vai acontecer é que não vai sair de pauta. Mesmo com tudo que a gente já tem de estudo, etc., de apontamento que não tem eficácia, tem muita gente ainda que fica firme em cima disso e, de novo, tecendo 1000 teorias que não encontram respaldo no básico da realidade. Então, eu imagino que vai ficar, até pelo discurso oficial mesmo, e é isso, é torcer para realmente a vacinação começar logo e dar uma esfriada nisso, porque ninguém merece ter que ficar falando sempre a mesma coisa e sem nada novo quanto ao assunto, né? Porque parece que só a gente discute isso no mundo ainda, outros lugares já conseguiram sair disso e deixar isso para trás, e a gente continua correndo uma esteira que nem uma roda de hamster. Uhum. Gente, eu recebi mais uma pergunta, agora eu prometo que é a última, que é uma pergunta muito boa, e é da parte mais pessoal de vocês. Queria saber se vocês, como vocês foram impactados aí pela cobertura da pandemia, se parte de exaustão mental, às vezes até burnout, e a pergunta é do Alexandre Rico.
Vocês pensam em mudar de área e ou deixar a cobertura da pandemia? Tenho amigos jornalistas que estão exaustos, como vocês devem estar, e pensando em migrar de cobertura ou mesmo de área. O que vocês acham? Gente, que pergunta difícil. Não, é porque eu Momento acho assim... terapia. Total, né? Dar uma alfinetada para a gente repensar a nossa vida. Eu não sei, assim, eu acho que eu gosto muito da área de saúde pública, eu fiz mestrado em saúde pública, então, tipo, eu sou bem, assim, teimosa. Obviamente que neste momento específico eu estou exausta fisicamente e mentalmente da cobertura, então, assim, eu confesso que tem horas que eu queria fazer matéria de outro assunto, porque não só pelo cansaço, desgaste do tema, mas por alguns temas que você sente que está enxugando gelo, como o Felipe falou da cloroquina. Só a gente está discutindo isso ainda. A gente tenta de todas as formas explicar, a gente publica os estudos, faz coisas didáticas, faz perguntas e respostas, e parece que não adianta. A mesma coisa sobre isolamento, uso de máscara, outras coisas que a gente sai na rua como cidadão e fica triste, assim. Às vezes eu até falo para os meus amigos, eu saio na rua, tenho vontade de colocar um nariz vermelho de palhaço na minha cara, porque, gente, é muito triste todas as matérias que a gente faz, todo o drama. Tipo, eu particularmente fiz, no meio da pandemia, várias matérias dentro de UTIs, mostrando a situação, sabe? Foram cenas muito impactantes para mim, assim, que deixaram marcas de tudo que eu vi, da gravidade da situação, e as pessoas não se sensibilizarem, né? Não sei, eu sei que tem vários aspectos aí, tá? Eu sei que tem pessoas que precisam sair, eu sei que tem pessoas que falam que estão exaustas, tal, mas eu acho que, tipo, sair no sábado e ver os barzinhos do meu bairro lotado, sei lá, eu acho que não tem justificativa, sabe? Todo mundo sem máscara, não dá. Então, eu acho que esse é o ponto que mais, pelo menos para mim, assim, mais desanima, e tem alguns momentos que eu penso, nossa, é difícil essa cobertura, parece que não está adiantando tanto as coisas que eu estou fazendo, e aí dá um pouco esse sentimento de frustração. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente não continuasse nessa missão, seria ainda pior, sabe? Tipo, porque pelo menos a gente tem... nós, jornalistas especializados e outros jornalistas estão fazendo um ótimo trabalho na cobertura, falando com cientistas super engajados, então talvez o dano seria ainda maior. Então, por esse aspecto, eu me apego um pouco ainda à cobertura. Acho que é importante, por mais que tenha esses dias de sentimento de frustração ou esgotamento, eu pretendo continuar. Mas depois que passar tudo isso, espero que a gente possa fazer matéria sobre outros assuntos também, assim, para dar uma desparecida, né? 100% isso que a Fabiana falou, tipo, tudo mesmo, assim, tudo igual, não tem diferença, a sensação é exatamente a mesma. E eu, especificamente, ainda eu costumo focar mais o meu trabalho em ambiente, mas é completamente impossível no último ano, é uma coisa que te domina realmente, então eu acho que não tem nem como você fugir desse noticiário, porque em uma pandemia, tudo é pandemia, não tem economia é pandemia, política é pandemia, então, é um pouco impossível fugir disso. E exatamente isso que a Fabiana disse é uma sensação de tristeza, um pouco de desânimo e desgosto, porque são algumas coisas que você acha que vão ser simples, que as pessoas, que vai haver compreensão do outro lado, tipo usar máscara. Usar máscara é uma coisa que teoricamente era para ser relativamente simples, assim, não é uma coisa que afeta muito o seu dia a dia, o que você vai fazer fora ou dentro de casa. É uma coisa que você coloca, é uma blusa, você coloca, você precisa colocar. É isso. E mesmo assim vira uma coisa difícil. Então você sente aonde que eu tô errando, sabe? Isso é muito desanimador mesmo. Você vê, tipo, pedir o mínimo do mínimo, coloca uma peça de roupa a mais. E parece que é difícil. E aí você fica se perguntando, o que que é? É uma estrutura social mais profunda que eu tô comunicando contra isso e é impossível você conseguir combater? É a minha comunicação que está errada? É o discurso governamental que bate muito e desmorona essas orientações básicas? Então, isso realmente é desanimador. É uma coisa que, às vezes, eu conversando com a minha namorada à noite, eu falo, tipo, cara, por que, sabe? Aonde a gente errou? O que está acontecendo? Por que tudo isso? E desanima muito e, ao mesmo
tempo, de novo, assim como a Fabiana disse, é uma coisa que você fala, tá, putz, é uma merda, estão fazendo porcaria em um monte de lugar e tem informação cruzada errada, mas eu preciso continuar, vira quase uma missão mesmo, tipo, tá, se tá faltando informação de qualidade, a gente precisa dar essa informação agora, porque se a gente não der, eu não sei o que acontece, não sei, honestamente, a situação seria muito pior, provavelmente, muito pior. Uhum. Então, não quero desistir. Não vamos desistir. Tomara. Gente, aos que estão nos acompanhando, queria agradecer. Vocês vão receber no e-mail também uma pesquisa. Se vocês puderem responder, por favor, ajuda a gente a melhorar os próximos webinars e o trabalho que a gente faz no fórum. Aos convidados, Felipe, Fabiana, muito obrigado pelo tempo disponível. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigadão, gente. Foi ótimo. E lembrando que depois o vídeo vai estar disponível no YouTube na íntegra, tá legal? Boa. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Boa semana, bom trabalho a todos. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.